Olá, eu me chamo Francisco Pinheiro da Silva, também conhecido como Chico Pinheiro. Eu nasci no interior do Paraná, na cidade de Campo Mourão, no ano de 1968. E iniciei na área artística de forma amadora, mais precisamente no ano de 1989. Iniciei num grupo de teatro amador, sob a direção do meu grande amigo Carlos Soares. E deste tempo em diante, a partir então de 1989, nós começamos um trabalho do qual estou envolvido nele até hoje, que é o Fazer Teatral. Já em 89, nós montamos o primeiro espetáculo de teatro, chamado O Que Fazer pela Flor. Com esse espetáculo de teatro, a gente viajou bastante e o que marca, talvez, a minha carreira nesse espetáculo foi a participação num festival de teatro na cidade de Santo Antônio da Platina. Foi o último festival de teatro amador organizado pelo governo do estado, através da Federação Paranaense de Teatro Amador, a FITAP. E nesse festival eu ganhei o prêmio de ator revelação. Foi um festival tão bastante marcante. Daí em diante nós passamos a mergulhar mais dentro da área teatral. Eu, a partir de 1990, fui convidado a trabalhar na Fundação de Cultura da cidade de Campo Mourão, a Fundação Fundacan, e deixei o meu trabalho como operário dentro de uma concessionária de veículos e fui participar então desse trabalho na Fundação Cultural. Dali eu produzi os meus primeiros textos de teatro, minhas primeiras produções de teatro. Dentre elas a gente pode destacar um texto chamado O Palhaço e a Bailarina, foi meu primeiro texto escrito para o público infanto-juvenil. Em seguida, nós produzimos o texto O Vendedor de Sonhos, e fizemos aí uma dezena de textos no prazo aí de uns 5 anos, quando eu começo também a dirigir um grupo de teatro, do qual fiquei com ele por mais de 15 anos, que chamava Os Pequenos Bufões. Com Os Pequenos Bufões, nós participamos de praticamente todos os grandes festivais do Paraná e também do Sul, alguns também em São Paulo, mas principalmente nos estados aí do Sul e mais ainda intensificamente no Paraná. Participamos do Filo, do Festival de Ponta Grossa, Festival de Cascavel, Festival de Foz do Iguaçu, de Guarapuava, o próprio Festival de Curitiba, no Fringe. Viajamos e tivemos muitos prêmios durante esses festivais, uma participação bastante intensiva, principalmente nos anos 90, que estava bastante... aconteciam muitos festivais pelo Paraná. Então foi uma experiência muito gratificante e a gente também, nesse meio tempo, produziu muitos espetáculos de teatro. Como eu disse no meu currículo, eu fui um faz-tudo. Quem faz teatro no interior, e aqui no interior do Paraná não é diferente, tem que ser meio que faz tudo em teatro. Dificilmente a gente consegue fazer uma função só. Então a gente foi desde maquilador, ator, cenógrafo, aderecista, e também, evidentemente, daí com mais intensidade, eu me envolvi no campo da dramaturgia teatral, e nesse campo eu produzi, já tenho aí mais de 30 textos produzidos, textos montados, em todos os segmentos. E nesses quase 30 textos também tive aí pelo menos umas 40 montagens sobre a minha direção. Alguns premiados, outros também já montados por outros autores. Eu posso destacar nessa trajetória um texto infantil chamado Pega Pega Leão, que a gente também viajou muito, teve muitos prêmios,
E o meu primeiro texto para público adulto foi uma adaptação de um conto, ou de 2 contos do autor Oscar Wilde, um texto chamado Fábulas, e nesse texto daí foi a minha primeira experiência de um texto voltado ao público adulto. Depois seguiram-se diversos outros, né, com destaque para um outro texto chamado Flor, Pimenta e Água Benta, do qual teve a direção, maravilhosa direção, do Edson Bueno, meu grande amigo Edson Bueno, que dirigiu esse texto com a CETESP de Campo Mourão. E depois nós fomos aí para muitos outros textos, né, de teatro, tanto para o público infantil juvenil como para o público adulto, né? Então aí temos, como eu já disse, pelo menos uns 30 textos produzidos para teatro, né? E mais aí eu não tenho a soma exata, mas passa aí de 40 direções, né? Alguns voltados, alguns feitos com grupos amadores, outros semi-amadores, outros com grupos profissionais, outros com produções maiores, produções menores, mas enfim, a gente nesses 30 anos, ou mais de 30 anos que estamos envolvidos com o setor cultural e mais precisamente com o setor teatral, né? Foram muitos trabalhos desenvolvidos mesmo, com experiências mil. Tivemos nesse meio tempo a graça aí de também nos envolvermos com a área da gestão cultural. Então, eu estive à frente do setor de teatro da Fundação Cultural de Campo Mourão, um período glorioso aí da Fundação Cultural de Campo Mourão, qual ela foi selecionada como uma das maiores, como a segunda melhor gestão de política pública, né, cultural do país, a primeira entre cidades até 100 mil habitantes e a segunda entre todas as cidades. E o teatro, né, através da coordenação de ação teatral, e naquele momento a gente estava nessa coordenação, ele foi muito importante também para isso. Nós acompanhamos, por exemplo, a construção do Teatro Municipal de Campo Mourão, né, foi uma batalha da classe, principalmente a classe artística, as artes cênicas atuaram muito fortemente para a gente ter esse espaço, esse equipamento cultural no interior do Paraná, hoje um magnífico teatro. Também trabalhamos muito na região, em todos os diversos municípios, estivemos presentes praticamente nos 25 municípios que compõem a CONCAN, a região da cidade de Campo Mourão, levando projetos, montagens, espetáculos, né? E nesse tempo também que a gente estava na Secretaria de Cultura, né, nós montamos aí, estivemos à frente de festivais como o Festival de Teatro Campo Mourão, o famoso FETACAM. Em alguns momentos também estivemos no Festival de Circo, né, que é um festival bastante significativo. Então nós temos uma trajetória muito intensa, né? Mesmo que ela não esteja nos jornais dos grandes centros, mas eu acho de fundamental importância que as ações que são feitas no interior do Paraná, com os grupos, também tem essa relevância e essa importância histórica, né? Eu tenho o meu currículo já postado, né? E aí para quem quiser conhecer mais precisamente, a gente pode disponibilizar esse currículo, mas aí em síntese, né? É mais isso que a gente tem para informar. Hoje eu estou também bastante na gestão cultural, estou secretário de Cultura na cidade de Maringá, né? Então que ela meio que coroa toda essa trajetória que a gente tem, e estamos aqui também desenvolvendo muitas ações na área do teatro, né? Dentro dessa nossa trajetória aí, a gente nunca deixou de realizar as grandes ações, né, para o setor teatral, para as artes cênicas, né? Por isso aí eu coloco meu nome para essa avaliação dos senhores, né, sobre a importância da gente também nesse cenário das artes cênicas do Paraná.